Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O silêncio da madrugada no Allianz Parque foi quebrado por mensagens que correram como faísca no palheiro. Um grande defensor da Europa assinou com o Palmeiras. Entre rumores, voos discretos e olheiros espalhados em aeroportos, a confirmação veio como um gol aos 48 do segundo tempo. Não foi um anúncio comum. Foi uma declaração de intenções. O Verdão, sob comando de Abel Ferreira, decidiu ir além do mercado interno e fisgar um zagueiro de currículo pesado, acostumado a jogos de alta octanagem e vestiários que respiram Champions. A chegada não é apenas de um nome, é de um pacote completo de liderança, leitura tática, bola aérea dominante e mentalidade de aço. Quem viu o treino fechado, aquele em que as câmeras ficam do lado de fora e só o som das travas no gramado denuncia a intensidade, saiu com a impressão de que o sistema defensivo ganhou um novo eixo. O Palmeiras não traz só reforço, traz um norte. O bastidor da negociação foi cirúrgico. A diretoria mapeou carências com lupa, cruzou dados de desempenho sob pressão e foi atrás de um perfil que conversasse com a identidade competitiva do clube. A comissão técnica pedia alguém que desse um passo à frente sem medo, que coordenasse a linha, chamasse a marcação e, sobretudo, organizasse o caos dos minutos finais. A resposta veio de um zagueiro europeu forjado em ambientes onde um erro significa eliminação. No papel, números robustos de duelos vencidos, interceptações em posição em confrontos diretos. Na prática, um defensor que não negocia dividida e não se esconde quando a bola queima. O sinal verde partiu de uma análise conjunta, departamento de scout, equipe de performance e comissão técnica, todos na mesma página. A palavra usada nos corredores para resumir o investimento foi impacto. Dentro de campo, o encaixe se desenha com clareza. Abel Ferreira pede construção limpa desde a base, com o primeiro passe quebrando linhas mais rápido do que o adversário consegue ajustar coberturas. O novo zagueiro entrega exatamente isso. Cabeça erguida, passe vertical e coragem para conduzir quando o espaço surge. Em bola parada, vira a torre. Na pequena área, se transforma em guarda-costas do goleiro. E, quando o Palmeiras optar por bloco médio, seu timing para atacar a bola reduz a zona de perigo e dá fôlego aos laterais para subir. O treino de posicionamento já mostrou sinais, mais compactação entre setores, menos metros vazios entre as linhas e uma comunicação que não para, braços apontando, voz firme, correções constantes. É o tipo de presença que multiplica rendimento ao redor. A torcida, exigente como poucos, percebeu cedo a mudança de patamar que uma peça assim representa. O Allianz Parque tem memória recente de jogos decididos em detalhes e de campeonatos que premiam quem sofre menos gols nas rodadas de tiro curto. Um zagueiro de elite europeia não é só um escudo, é um acelerador de projeto. A mensagem ao vestiário é direta, a janela não é para compor elenco, é para subir o sarrafo. E ao adversário, o recado tem a frieza de quem olha nos olhos, vai ser preciso mais do que cruzamentos aleatórios para atravessar a parede verde. Quando a bola subir, haverá disputa, quando cair no chão, haverá pressão, quando sobrar, haverá saída qualificada para iniciar o contra-ataque com veneno. O calendário é impiedoso e o Palmeiras conhece o roteiro. Viagens longas, gramados de variados perfis, duelos que alternam xadrez e briga por território. Nesse cenário, a profundidade defensiva vira patrimônio. O recém-chegado injeta minutos de qualidade e distribui responsabilidades. Ninguém corre 90 minutos em linha reta toda semana sem pagar a conta. Revezar com qualidade, sim. Cair de nível, não. Com a contratação, a rotação ganha musculatura, e a equipe pode alternar esquemas, de um 4-3-3 mais ortodoxo para uma linha de 3 em saída, com os laterais avançando por dentro e o zagueiro novo abrindo a avenida do passe diagonal. São variações que confundem a marcação rival e diminuem previsibilidade, moeda valiosa em mata-mata. Há um ponto pouco visível para quem enxerga apenas números: liderança. O vestiário do Verdão tem hierarquia, tem capitães de palavra pesada, mas também acolhe perfis que chegam, observam e,
quando falam, mexem com o ambiente. O novo defensor não é falatório, é didático. Mostra no gesto, corrige no tempo certo, apoia sem afrouxar a corda. Em treinos fechados, cobrou compactação em transição defensiva, pediu aproximação do primeiro volante para evitar que o adversário encontre o 10 entre as linhas e repetiu a exaustão a ideia de que a defesa começa no ataque. É mentalidade de clube grande europeu aplicada a um time que já pensa grande há anos. O choque é positivo. No gramado, os primeiros ensaios trouxeram exercícios de perfil alto, campo encurtado, superioridade ofensiva simulada para testar leitura, bolas esticadas nas costas para treinar cobertura, e um festival de bolas paradas. O europeu mostrou por que foi escolhido. Em cruzamentos, atacou a trajetória antes do atacante. Em escanteios contrários, alternou zona e homem a homem com naturalidade. E, no segundo terço, arriscou passes verticais que quebraram duas linhas de pressão de uma só vez. Não é só sobre tirar a bola da área, é sobre iniciar o próximo ataque com intenção. Esse DNA cabe como luva ao Palmeiras. A comissão técnica vislumbra efeitos colaterais positivos em outros setores. Um meio-campo que recebe a bola com mais tempo pensa melhor. Um atacante que vê a defesa adversária desmontada por um passe longo ataca o espaço com fome. A presença de um zagueiro que domina o lançamento e antecipa a disputa aérea muda a geografia da partida. A equipe pode atrair o rival, construir curto, e de repente acionar a diagonal longa que pega o ponto fraco. Quando tudo isso parte de trás, com precisão, o adversário hesita entre subir a pressão ou recuar. Na dúvida dele, o Palmeiras encontra vantagem. O fator psicológico pesa. Em jogos grandes, onde a margem de erro é microscópica, a sensação de segurança contamina o time todo. Goleiro confia mais, laterais ousam, volantes respiram. O torcedor sente no corpo quando a última linha está firme, o estádio vibra diferente em cada corte, cada desarme, cada disputa vencida como se fosse final. Esse clima empurra o time e desorienta quem vem de fora. O europeu aporta não apenas currículo, mas a frieza de quem já viveu noites em que o silêncio antes da cobrança de escanteio é atravessado por 60.000 gargantas. Não treme. E quem não treme, em mata-mata, vale ouro. Fora do campo, a assinatura fortalece a imagem do clube no mercado. Jogadores de alto nível olham para onde seus pares escolhem estar. Quando um defensor respeitado na Europa coloca o nome no papel com o Palmeiras, o mapa mental de outros atletas se recalibra. O projeto fica mais sedutor. Patrocinadores percebem lastro esportivo e aderem com mais convicção. As categorias de base captam um espelho de excelência para zagueiros em formação. É um círculo virtuoso. Desempenho gera marca, marca atrai talento, talento consolida desempenho. A engrenagem gira. A torcida quer saber de campo, resultado e taça. E é nessa régua que a contratação será medida. O Brasileirão é maratona que premia consistência, e o Palmeiras, competitivo por natureza, segue brigando na parte de cima da tabela, encarando cada rodada como final. O reforço chega para blindar os pontos desperdiçados por detalhes, para transformar empates sofridos em vitórias magras e para resistir aos 10 minutos finais em que o adversário cruza até gandula. No cômputo da competição, essa soma de pequenos ganhos vira diferença de medalha. É pragmatismo puro. Em Libertadores, a equação é ainda mais sensível. Cada centímetro conta, cada bola parada decide, cada duelo individual vira jurisprudência para o restante da série. O zagueiro europeu traz repertório de noites de eliminação e sabe o valor de um 0-0 fora de casa, de um 1-0 preservado com unhas e dentes, de uma linha que não baixa por pânico, mas por cálculo. É esse tipo de inteligência que faz a balança pender. Quando a equipe adversária joga a última ficha na área, a diferença entre sobreviver e lamentar está nos ombros de quem comanda a última linha. O Palmeiras escolheu reforçar exatamente ali. Taticamente, Abel ganha um laboratório inteiro. Pode manter a linha de 4, com saída sustentada pelo novo pilar, ou optar por 3 zagueiros para liberar alas agressivos, empurrando o time para dentro do campo adversário sem perder cobertura. Em jogos que pedirem controle, o defensor vira armador atrasado, em partidas que exigirem duelo, vira vigia da fronteira.
O importante é que o treinador agora tem mais de uma chave para abrir portas diferentes, e o elenco vê sentido nas mudanças porque o encaixe técnico é claro. Flexibilidade com identidade é a marca dos times que resistem a calendários implacáveis. O custo-benefício se mede na régua da performance. Reforços desse porte não são apostas, são convicções respaldadas por métricas e por olho clínico. Quem acompanha o dia a dia percebe a obsessão da comissão por detalhes, distância entre zagueiros, altura média da linha em diferentes fases, intervalo de tempo entre recuperação e primeiro passe vertical. Com a nova peça, esses indicadores tendem a melhorar. E, quando os indicadores melhoram, os resultados aparecem. Não é mágica, é método, algo que o torcedor do Verdão aprendeu a reconhecer e cobrar nos últimos anos. No fim, a assinatura tem um símbolo: ambição. O Palmeiras não se acomoda em retrospectos, não se satisfaz com vitórias de ontem. Vai ao mercado para resolver hoje e preparar amanhã. O grande defensor que cruza o Atlântico para vestir verde é o retrato dessa mentalidade. Chega para marcar, para organizar, para inspirar, para ganhar. Chega para disputar tudo, como pede a camisa. A partir de agora, cada jogo terá um novo ponto de gravidade na última linha. E se o futebol, tantas vezes, é decidido por centímetros, o Verdão decidiu comprar centímetros de elite. A temporada agradece. A manhã seguinte a assinatura amanheceu com filas de camisas verdes pedindo autógrafo no portão da academia. O novo defensor, recém-chegado da Europa, surgiu discreto, mas a postura traía o currículo, queixo erguido, olhar que vasculha o campo antes mesmo do aquecimento, atenção a cada instrução. Abel Ferreira reuniu o elenco no meio-campo, desenhou no quadro magnético os gatilhos de pressão e, quando a bola rolou, o zagueiro traduziu teoria em gesto, 2 passos à frente para encurtar a entrelinha, corpo aberto para orientar a saída por dentro e voz firme para sincronizar a subida da última linha. Um treino, 3 sinais, timing, coragem e pedagogia. O torcedor que espia por frestas sabe reconhecer quando um jogador muda a gramática do time. Nos trabalhos específicos, o foco foi repetição obsessiva, diagonais curtas para fechar o funil, cobertura ao lateral em transição, ajuste de corpo para defender o segundo pau em cruzamentos longos. Em cada exercício, uma marca, antecipação sem falta, contato firme sem exagero, pé dominante educado para o passe entre linhas. A comissão técnica sorriu quando viu o volume de intercepções de primeira leitura, aquela que nasce do posicionamento, não da correria. E, nos minutos finais, um ensaio de bola parada ofensiva, corrida em curva, bloqueio legal na primeira trave, ataque ao espaço vazio na segunda. Cabeçada no capricho. Rede balançando nos treinos também vale como prenúncio. A adaptação ao ambiente foi acelerada por um vestiário maduro. Os líderes receberam o europeu com a mistura certa de exigência e acolhimento. Aqui a régua é alta, mas quem trabalha encontra trilho. O defensor, por sua vez, respondeu com hábitos de alto rendimento, alimentação regrada, análise de vídeo extra, conversa com os analistas para entender padrões dos adversários. Não há glamour nisso, há método. Ele pediu recortes de jogos recentes no Brasileirão para observar como os rivais buscam diagonais às costas dos laterais, como atacam o primeiro poste em escanteios fechados, como armam a segunda bola na entrada da área. Estudo é antídoto da surpresa. A partir desse microscópio tático, Abel ensaiou novas saídas. Em alguns momentos, o time abriu a defesa em W, volante afundando entre zagueiros, laterais altos por dentro e o novo pilar licenciado para conduzir até a linha média e atrair o marcador. Quando o rival mordeu, veio o passe vertical de ruptura. Quando o rival recuou, veio a inversão longa para o lado fraco. Essa alternância morde o relógio do adversário e impõe respeito. Resultado imediato: mais segundos úteis para o meia pensar, mais metros para o ponta atacar, mais cruzamentos defendidos antes de nascerem. No corredor interno da academia, um painel com fotos de taças lembra diariamente o peso da camisa. O zagueiro passou por ele, pousou a mão por um instante e seguiu. Gesto simples, significado claro: entender o passado para jogar o futuro. Em coletiva, evitou promessas fáceis. Falou de entrega, de processos, de pequenas vitórias invisíveis que constroem a vitória de domingo.
E quando perguntaram sobre pressão, sorriu curto. Pressão é jogar por coisas grandes, problema é jogar por nada. Frase que cola na parede do vestiário e vira mantra em semana de decisão. No gramado, a química com o goleiro apareceu cedo. Saídas coordenadas, linhas de passe liberadas, cobertura de profundidade nas bolas esticadas. O goleiro agradece quando a última linha pensa como bloco e não como 4 ilhas. O europeu, com leitura de ataque ao espaço, escolta a área como quem conhece cada centímetro e dita quando a linha sobe para compactar as segundas bolas. Em uma das simulações, roubou alto, já entregando o passe de frente. 3 toques depois, finalização. Defesa é ponto de partida, não ponto final. O departamento físico ajustou a carga para equalizar calendário brasileiro e histórico europeu. Trabalhos de força excêntrica para proteger adutores, saltos com aterrissagem controlada para blindar joelhos, sprint curtos com mudança brusca de direção, porque o brasileirão cobra essa frenagem no último degrau do drible rival. Enquanto o corpo aprende a nova frequência de jogos, a cabeça já opera no modo competitivo. O staff traçou uma régua, minutos progressivos, mas intensidade máxima nas ações defensivas-chave. Não há espaço para meio termo na última linha. Em termos de vestiário, o impacto foi além do campo. O tom das conversas subiu um nível em temas como concentração no pós-perda, comunicação atacante-defesa na primeira pressão e disciplina nas bolas paradas. A presença de alguém acostumado a ambientes de Champions muda a régua do aceitável. Uma distração em cobrança lateral? Repetir. 1 metro a mais de distância entre zagueiros? Corrigir. Um dos jovens da base contou, em reservado, que nunca tinha visto alguém repetir o mesmo gesto técnico 10 vezes até ficar automático. Excelência é repetição, não epifania. No laboratório tático, Abel também ensaiou o plano B, linha de 3 para jogos que exigem amplitude agressiva, com o novo defensor fechando o corredor do lado forte e liberando o ala para martelar o fundo. A engrenagem depende de coberturas diagonais milimétricas e de comunicação quase telepática. Nos testes, a sincronia veio acompanhada de uma vantagem não planejada, o passe raso por trás da primeira pressão rival, que deixa o meia de frente. Quando essa bola passa, a partida muda de endereço. E com ela, a cadência de um time que sabe quando acelerar e quando deixar o adversário correr atrás de sombras. O capítulo mental também ganhou destaque. Psicologia de alto rendimento, simulação de cenários de estresse, respiração para fechar a janela de ansiedade nos minutos finais. Quem traz bagagem europeia entende que finais se decidem no detalhe emocional, naquela fração de segundo entre uma bola viva e uma decisão precipitada. Em um dos exercícios, a equipe treinou defender com 1 a menos por 8 minutos, relógio correndo e placar apertado. O novo zagueiro foi o metrônomo, passos, comandos, ajustes, até o apito. Treinar o caos para governar o caos. As primeiras projeções para o brasileiro apontam um Palmeiras ainda mais competitivo, com margem para transformar partidas truncadas em vitórias por detalhe. Em maratona, constância vale tanto quanto brilho. O reforço adiciona esse tipo de constância, menos sustos na bola aérea defensiva, mais qualidade no primeiro passe, mais organização quando o rival escolhe a via do abafa. O time ganha um guarda de trânsito que abre avenidas e fecha becos. Em pontos corridos, isso rende em silêncio, e a tabela agradece. Em mata-matas, a assinatura tem cheiro de decisão. 2 jogos, margem mínima, nervos em brasa. Quem defende a própria área como fortaleza parte um gol na frente. E quem constrói desde trás com precisão rouba minutos de bola no pé, forçando o oponente a correr atrás do prejuízo. O europeu sabe empilhar jogos grandes sem gastar adjetivos. Sabe que quartas e semis não admitem heroísmo amador, admitem disciplina profissional. É esse tipo de fibra que atraiu a comissão técnica e que faz a torcida acreditar que cada escanteio contra virou oportunidade de contra-ataque a favor. A relação com a arquibancada começou como costuma começar a história dos zagueiros que viram referência, com um carrinho limpo no momento certo, um corte de cabeça contra 2, um corpo à frente para proteger um companheiro. A torcida do Palmeiras entende o futebol por instinto e por repertório, ela aplaude desarme como aplaude drible. O grito que nasce de um bote perfeito alimenta o estádio inteiro.
E quando o estádio entra no jogo, a matemática muda, a bola adversária pesa, o pé treme, o cruzamento sai um palmo mais curto. Do ponto de vista de mercado, a contratação foi também um recado de projeto. Não se trata de empilhar nomes, mas de encaixar peças que elevem o teto. Isso conversa com a imagem que o clube constrói há temporadas: estrutura, metodologia, ambição e estabilidade. Jogadores de elite escolhem ambientes que potencializam o melhor rendimento. O europeu enxergou isso no Palmeiras e o Palmeiras viu nele um multiplicador de performance. O resto é consequência: treino forte, jogo decidido no detalhe e uma prateleira de títulos que continua pedindo companhia. No fim do dia, quando as luzes do Allianz Parque se apagam e só fica a grama engolindo a última gota d'água, dá para ouvir, em silêncio, o eco da decisão tomada. O Palmeiras escolheu colocar mais aço na sua espinha. Um grande defensor da Europa não atravessa o oceano para ver o tempo passar, atravessa para disputar cada centímetro, liderar cada duelo e empurrar o time para os lugares onde o clube se acostumou a estar. O que vem pela frente é calendário apertado, adversários famintos e estádios hostis. Mas também é um elenco mais preparado, uma defesa com mais voz e uma ideia de jogo ainda mais nítida. O Verdão reforçou seu alicerce, e quando a casa é sólida, o vento vira música. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O anúncio já virou rotina nos celulares, mas o significado ainda reverbera. O Palmeiras reforça sua espinha com um grande defensor vindo da Europa, enquanto Abel Ferreira redesenha o tabuleiro com a calma de quem sabe onde quer chegar. A chegada não foi feita para produzir manchete, foi pensada para ganhar domingo após domingo, quartas e semifinais, pontos corridos e noites de mata-mata. O elenco se fecha, a comissão ajusta as engrenagens e o Allianz Parque sente o ambiente mudar de temperatura. É a escolha consciente de quem não joga para sobreviver, joga para mandar. A assinatura abre uma avenida tática. Com ele, Abel mantém a identidade de construção desde trás, mas adiciona um degrau de risco calculado, conduções curtas para romper a primeira pressão, passes verticais que queimam etapas, inversões que deslocam o bloco adversário. A linha sobe sem medo, o time compacta, o espaço útil cresce. Quando chega a bola parada, a área ganha dono. E dono de área, em campeonatos longos, paga dividendos silenciosos, menos sustos, mais posse qualificada, melhor plataforma para atacar. O impacto também é pedagógico. Jovens zagueiros da base observam de perto a liturgia da elite: tempo de bola, leitura de trajetória, ajuste de corpo, comunicação incessante. O europeu transforma o treino numa sala de aula sem quadro negro. O que ele repete nos gestos passa a ser linguagem comum: defender para atacar, atacar defendendo, cada centímetro disputado com método. A cultura se fortalece quando exemplos andam pelo gramado. No vestiário, a liderança chega pelo tom certo. Não há discursos para fora, há orientações para dentro. Chamadas breves, correções pontuais, elogios na medida. Em grupo maduro, esse perfil rende. O Verdão ganha mais de um capitão de fato, e capitães se revelam no minuto 89, quando a arquibancada segura o ar e a bola voa para a área. É nessa hora que a assinatura mostra por que veio. A vida real do Brasileirão cobra respostas diferentes a cada rodada: gramado pesado, tarde seca, noite de estádio cheio, viagem longa em sequência. O reforço ajuda a manter a régua alta nas variações. Quando o jogo pede duelo, ele duela; quando pede leitura, ele lê; quando pede imposição, ele impõe. A consequência é matemática: mais vezes o Palmeiras leva a partida para o seu desenho favorito, aquele que controla espaço, tempo e nervo. Em jogos grandes, o ganho é visível. A última linha passa a agir como um organismo único, encurtando o campo e obrigando o adversário a decidir depressa e mal. Quando a pressão se instala, o primeiro passe encontra o meio livre e a equipe ataca organizada. Se a noite pede resistência, a defesa preserva vantagem mínima sem heroísmo improvisado. É o profissionalismo do detalhe que separa quem avança de quem lamenta. A sinergia com o goleiro cria redundâncias de segurança. Linha alta, cobertura longa, saída limpa.
O camisa 1 ganha um guia, o guia ganha um escudo. Laterais podem usar um passo a mais, meias recebem de frente, pontas atacam a última linha com confiança. É um efeito dominó virtuoso, um acerto atrás gera 2 acertos no meio e 3 chances claras na frente. O treino de bola parada vira ativo estratégico. Diagramas se multiplicam, bloqueio legal no primeiro poste, corrida em zigue-zague para enganar marcação, ataque tardio ao espaço morto. Cada variação arranca 1 centímetro do rival. E, como o futebol também é geografia, o Palmeiras passa a morar mais tempo na área adversária e a permitir menos visitas qualificadas à sua. Fora do campo, o movimento reforça a mensagem de projeto. O clube mostra que sabe detectar necessidade, planejar investimento e acelerar execução sem perder coerência. Isso atrai talento, consolida patrocínio, aumenta credibilidade, sobretudo, sustenta o que acontece nos 90 minutos. A reputação de organização é vitória que aparece antes do apito inicial. O europeu, por sua vez, encontra contexto fértil. Estrutura, torcida, comissão técnica obsessiva por detalhe, elenco com fome. A tradução dessa soma é performance. Ele não precisa ser salvador da pátria, precisa ser o que sempre foi, um defensor que organiza o entorno, eleva o teto dos colegas e transforma cruzamento em estatística inofensiva. Quando o jogo pede sangue frio, ele oferece gelo. Quando pede voz, ele oferece comando. O Allianz Parque, palco e termômetro, percebe rápido quando a casa está sólida. O aplauso não vem só do gol, vem do desarme perfeito, do corte que mata o contra-ataque, da cobertura que parece simples porque foi bem lida. O estádio reconhece o peso do gesto certo e devolve em decibéis. Jogar com a arquibancada a favor é vantagem competitiva, e zagueiro que ativa corre com o vento. O elenco, por consequência, ganha liberdade para alternar planos. Abel Ferreira pode acionar linha de 3 para empurrar alas, regressar ao 4-3-3 para controlar bola, ou mesclar durante o jogo conforme o termômetro pede. Em todas as versões, o reforço entrega estabilidade. Estabilidade, em temporada longa, vale como ouro silencioso, menos picos e vales, mais constância no alto. A caminhada não promete estrada lisa. Haverá noites de sofrimento, jogos de bola dividida e estádios dispostos a travar o ritmo. É exatamente por isso que a contratação faz sentido. O Palmeiras escolhe empilhar vantagens pequenas que, somadas, valem taça. Um corte aqui, uma saída limpa ali, uma falta evitada acolá. No fim, o saldo vira campanha. Quando a temporada entrar naqueles dias em que tudo se decide, a presença do grande defensor europeu será medida pelo que o torcedor sente ao olhar o relógio. Se a ansiedade baixar nos acréscimos, se a bola aérea virar rotina administrável, se o time respirar com a bola aos 85, o investimento terá se pago no idioma que o futebol entende: controle, coragem e competência. É o tipo de reforço que muda a história não com fogos, mas com consistência. Assim, a notícia se fecha do tamanho da ambição que a gerou. O Palmeiras não esperou a maré, construiu a própria corrente. Um grande defensor da Europa assinou para ser eixo, farol e muralha. Com Abel Ferreira ao leme, a equipe ganha novas rotas sem perder o norte. O projeto segue firme, a torcida aperta o cinto e a temporada, que já prometia, ganha camada extra de aço. O recado está dado, o Verdão quer tudo, e se preparou para disputar tudo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.